amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócios com André Pimentel. No nosso programa Gestão e Negócios falamos semanalmente com vocês, sempre trazendo um entrevistado do mundo business ou do desenvolvimento humano. Por quê? Informações precisas para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, é aqui no programa Gestão e Negócios com André Pimentel. Hoje nós trouxemos aqui o Giovanni Teles. Giovanni Teles, ele é escritor e palestrante internacional, presidente da SINAI, Sociedade Internacional de Neurolinguística. Inclusive, ele já fez um programa aqui falando sobre programação neurolinguística. Ele é professor internacional de PNL, licenciado pela The Society of NLP, Estados Unidos da América. É americano o homem, viu? Não é fraco. Inclusive, ele é Master em Practitioner em PNL. Hoje nós vamos falar sobre oratória. Como se comunicar? A criança, quando ela nasce, com um dia de nascido, com menos de um dia, se ela não chorar com fome, ela não vai se alimentar. Ela precisa chorar. O choro vai dizer que ela tem uma dor ou está com fome. E aí os pais vão lá e resolvem o problema dela, certo? Imagina agora na nossa vida, se você não tiver uma boa comunicação. E hoje vamos falar sobre oratória. O que é oratória? Oratória é um conjunto de regras que constitui a arte do bem dizer, a arte da eloquência e da retórica. Isso é uma boa oratória. Então você precisa realmente saber se comunicar, saber se apresentar. Quando você vai em um processo seletivo, você não se comunica somente pela fala, não. A sua presença, como você está vestido, tipo assim, não deixa de ser uma oratória, não é isso? Você está se comunicando. Né? É a sua presença física. E hoje nós trouxemos um especialista na área e nós vamos falar com ele. Seja bem-vindo, meu amigo Giovanni Teles, mais uma vez, né? Muitíssimo obrigado. O André já é parceiro nosso e eu me sinto em casa. Nós vamos falar de oratória. Interessante na oratória, eu gosto sempre de trazer uma coisa antes da oratória, que é a desinibição, que faz parte da oratória. E, assim, eu me sinto tão em casa que, mesmo na frente das câmeras, eu me sinto desinibido. E aí eu vou falar justamente sobre isso. Mas eu falo desinibido, mas o Giovanni, ele ministra cursos, né, palestras na área dele e realmente vem obtendo sucesso nessa carreira. Por quê? Porque além de ele, através da PNL, ele aplicar técnicas, né, de pessoas que realmente até tem aquela, quando você falou aqui no programa o ano passado sobre PNL, da menina da autoescola, né? Sim, sim. Que perdeu 30 vezes a autoescola e quando contrataram você lá, ela passou no primeiro teste. Por quê? Porque você foi aprofundar com ela, da saída de casa dela até a hora do teste, o que é que ela fazia, né? Então, a mesma coisa na oratória. Então, aprender a se comunicar é muito importante, principalmente no mundo de hoje. Hoje, todos nós temos o celular, e é o tempo todo você falando no celular. Então já é um treinamento diário. Dizem que a câmera, ela hipnotiza as pessoas, né? Se alguém chegar aqui agora com o microfone, você está na rua, diz, olha, aqui é da TV tal, eu quero falar sobre isso. Diz que as pessoas às vezes, né, da suadeira, tremedeira, mas hoje, até como você treina muito em falar no seu celular, já é um caminho, né? Sim. Deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Dizem que falar em público, em primeiro lugar, e segundo é morrer. Já imaginou um negócio desse? Então tem mais medo de falar em público do que em morrer? É verdade isso? Uma vez eu estava na escola, faculdade, e por incrível que pareça, às vezes eu falo isso para alguns alunos que eu tinha medo de falar em público. Eu tinha muito medo de falar em público. Então, gravar, ir para televisão, nem passava na minha cabeça, né? Nesse dia da aula eu não vou, né? Não vou, né? E aí, certa vez, na faculdade, a gente reunido ali e tal, dividindo o trabalho, sempre aqueles trabalhos valendo nota, né? Trabalho valendo nota. E teve um momento que a gente divide lá o trabalho e, olha, falando, você apresenta isso. Aí a pessoa, eu não, prefiro morrer. Aí a gente entra na definição de que o primeiro medo é de falar em público, o segundo é de morte, né? Mas é uma forma, uma retórica, mas o medo de falar em público se torna tão grande, né? Tão grande nas pessoas, e o interessante é que elas foram basicamente treinadas para isso, desde a infância e tal. Aí muitas vezes os próprios pais estimularam ela a ter medo, né? E acaba que ela carrega isso para a vida adulta. O medo do julgamento, o medo que vão falar. E aí isso passa, na PNL, a gente chama isso de estratégia.
né? Tudo aquilo que a pessoa pensa antes de fazer o que ela faz, nós tratamos isso como uma estratégia. Não importa se a sua estratégia é boa ou é uma estratégia ruim. O importante é que ela funciona, mesmo pro negativo, no caso da moça lá que era reprovada na autoescola. Então, o grande problema da maioria das pessoas terem medo de falar em público é porque elas foram condicionadas, elas foram treinadas para isso. Ah, é verdade. Então, você falou sobre a estratégia mesmo negativa, que eu falo que sucesso é um conjunto de ações e o insucesso também. Porque alguém, para conseguir o insucesso, ele tem que fazer muitas coisas erradas para que ele consiga o sucesso. E quando ele consegue o insucesso, eu bato palma para eles. Por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria. Porque ele comete tanto erro, né? E as pessoas vão cometendo erro na vida e as pessoas vão falando, cuidado com isso, fulano, cuidado com aquilo, ciclano. E a pessoa insiste, né? E a hora que ela consegue, aí, pronto, eu também faço a mesma coisa. Eu disse, agora vamos retroagir tudo isso, né? Vamos fazer diferente. Porque para ter sucesso, para perder na autoescola, você sabe. Agora não vamos fazer para você passar. Foi o que aconteceu com você, né? Quando você usou a estratégia correta junto àquela aluna e ela... Hoje é um case de sucesso na sua empresa, não é isso? Isso. Que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, ó. A pessoa ela faz qualquer coisa, né? Não importa, algo negativo. Eu peço ela para me ensinar a fazer. Porque de repente ela não sabe dizer, não sei. Por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. Eu digo assim, ó, me ensina a ter medo. Aí a pessoa, como assim? Não, me ensina, eu quero ter medo de falar em público. Como é que eu faço? Eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Como é que eu faço? E é uma pergunta que normalmente as pessoas não fazem esse tipo de pergunta, né? Então, olha, me ensina a ter medo. A pessoa, como assim? E é a primeira pergunta que normalmente eu faço com as pessoas que querem se desinibir, querem aprender a falar em público. Eu digo para ela, me ensina. Para que eu vou ensinar como que a pessoa faz para ter medo? Para que ela deixe essa estratégia. Ela traga para a consciência, né? Porque ela já é um competente inconsciente em ter medo. Olha que doideira. Ela é competente e inconsciente em ter medo. E aí, se ela me ensina como que ela faz aquilo, nós vamos aprender a desfazer essa estratégia e criar uma nova estratégia. Uma coisa importante é vocês entenderem que você quer ter sucesso na vida, quer ter sucesso na sua carreira profissional, já que nós estamos falando de oratória, nós estamos falando das pessoas que não conseguem falar em público. Então, significa que esse segmento é um segmento pouco concorrido, concorda? Já imaginou se você tiver uma boa oratória, se for uma pessoa que sabe se expressar bem, o tamanho do campo que tem para você? Você vendedor, porque todos nós somos vendedores, todos nós. Falamos até num programa anterior aqui sobre vendas, então todos nós somos vendedores. Mas você é realmente um vendedor de uma loja? Você já imaginou, você sabendo se comunicar bem? Você sabendo colocar bem as palavras para seu cliente? Você entender... Porque um bom orador, ele também precisa entender o que é que o público dele está falando com ele, não é isso? Porque ele vai acabar tendo que responder algumas perguntas. Já imaginou você preparado como os seus resultados irão aumentar, transformando através de uma coisa simples, a arte de falar. A arte de falar. Volto a falar sobre a criança. A criança, ela não sabe dizer onde está com dor, ela simplesmente chora. E agora, pensa ela com dor e se ela não chorasse? É verdade. Não é verdade? Pensa ela com fome e se ela não chorasse. E tem aquele choro, né? A criança é bem eloquente, né? Aquela que ela vai. Enquanto não resolver o problema dela, ela está lá naquele choro. Quando ela se alimenta, que a barriga fica grande, né? Que acontece com o bebê, pronto, dorme igual o anjo. Existem técnicas para ficar desinibido? Boa pergunta. O que acontece? Pessoas que chegam e falam assim, eu sou muito tímida, eu sou muito tímido e quero me desinibir, quero poder pegar, eu não estou falando nem de chegar aqui num programa de televisão e gravar, olhar para a câmera e gravar, mas estou falando de celular mesmo, você poder pegar o seu celular e gravar, fazer uns stories, até porque hoje vivemos no marketing digital, né? Então hoje o mundo é digital. O mundo é digital e meio que as pessoas são obrigadas a estar nas redes sociais vendendo o seu próprio produto. E tem gente que fala muito para mim, Giovanni, eu não consigo pegar o celular e gravar um story, não consigo gravar. Eu sei o que eu vou falar, mas na hora que liga a câmera, trava. Porque dentro desse processo da desinibição, é quando você faz um comparativo da criança, né? Às vezes você percebe uma criança que ela é desinibida, né? Ela não tá nem aí, ela fala, né? Certa vez, eu entrei no elevador do prédio
Aí eu encontrei um morador. Aí a gente entrou com o filho dele, conversando e tal. Aí entrou um outro morador. Aí, na hora que o outro morador entrou, o filho falou assim, ó. Ei, pai, esse aí é aquele homem que o senhor chama de chato, é? Aí... Cala a boca! Não, ele não tá sabendo o que tá falando e tal. Ou seja, a criança, em certo nível, ela não tem essa programação de ficar tímida, da timidez, da inibição. Só que, muitas das vezes, por exemplo, ela estava ali no shopping, chorando, e de repente querendo alguma coisa. Aí o que o pai faz? Para ele não passar vergonha. Não é a criança, é ele que tá passando vergonha. E aí o que ele faz? Ele chega para a criança, menino, para de fazer isso, tá todo mundo olhando. E naquele momento, até então a criança não estava dando conta que existiam outras pessoas. Ela estava sendo ela. E aí na hora que o pai fala, menino, para de falar isso. Quando tiver gente, não fale, todo mundo tá olhando. Naquele momento, a criança percebe que tem pessoas. Aí o que ela faz? Ela se encolhe na saia da mãe e descobre que tem pessoas que nunca vão pagar um boleto para ela. Mas ela começa a ficar preocupada com essas pessoas. Olha só o papel que o pai e a mãe faz. É um trauma que entra na criança, né? E aí, na PNL, a gente chama isso de programação, né? Como na metáfora do computador. Naquele momento, ela está sendo condicionada a olhar para as pessoas e perceber as pessoas. Que até então, ela não tinha essa percepção. Mas quando o pai fala, olha, tá todo mundo olhando para você. E aí ela se encolhe e a partir daquele momento, ela começa a ficar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer. Pessoas que normalmente nunca vão conhecer ela e provavelmente nunca vão pagar um boleto para ela. Pense agora você como pai, como mãe, como educador de uma criança, o grau de responsabilidade que você tem. Uma criança que poderia... tem uma menina de uma lourinha que está passando na TV direto e a mãe está falando com ela, ela fala palavras difíceis. Inclusive ela está fazendo até propaganda agora já de se não me falha a memória, de um banco, não é isso? Então, uma criança de uns 2 anos, no máximo 3, tipo assim, a mãe fala com ela assim, otorrinolaringologista. Ela vai lá e repete aquilo. Então, todas as palavras difíceis, a criança repete. O que é que a mãe descobriu? Que ela era uma criança, né, diferente, uma criança diferente, e começou a treinar ela mais ainda. Hoje essa criança está fazendo comercial de TV, conhecida no mundo todo, uma brasileira. Foi o que a mãe fez. Quando a menina começou a falar palavras difíceis ou falar demais, a mãe não disse o que esse pai e a mãe falou. Ei, menino, tem gente olhando para você. Não, foi o que ela fez. Opa, se ela tem esse dom da comunicação, o que é que eu vou fazer? Eu vou entusiasmar ela, eu vou treinar ela. Tu já imaginou, se ela sozinha já fala isso, imagine eu treinando ela. Isso. Foi o que a mãe fez. E ela hoje faz comercial de TV. Então, a responsabilidade, você pai e mãe, de estar com sua criança, independente da idade dela hoje, de você estar olhando e você estar fazendo o quê? Está dando para ela o combustível para que ela siga. Não, mas eu não quero que ela seja uma comunicadora. Não. Eu não quero que ela seja uma comunicadora. Eu quero que ela dê uma aula, seja lá de que for. Pronto. Porque você está olhando para você e não para a criança. É o dom. Trabalhe o dom do seu filho. Ele é bom em quê? Meu neto está fazendo escolinha de futebol. Então, e ele disse, eu quero fazer escolinha de futebol, quero voltar para o karatê e quero voltar para a natação. Ok. Ele gosta de quê? De esporte. Não, meu filho, eu quero que você seja um professor. Você tem que ser professor. Esquece esse negócio de esporte. Óbvio que eu vou estar fazendo o quê? Cortando o quê? A aptidão dessa criança. Fiquem atentos. É que a história da genialidade, né? Tem um cara na PNL chamado Robert Dilts. Ele, a PNL nos ensina, falando PNL aqui, para você que não assistiu o programa anterior, PNL é um processo educativo, né? Que é a programação neurolinguística. É um processo educativo que ensina as pessoas a usarem melhor as suas mentes, né? E aí dentro da PNL tem um cara chamado Robert Dilts. E esse cara, ele resolveu tentar modelar pessoas do passado, né? Tipo o Einstein, Sócrates, Platão, Sherlock Holmes, apesar de Sherlock Holmes é um personagem, né? Sherlock Holmes. Então ele resolveu tentar entender a mente dos gênios. E quando a gente pensa na genialidade, de repente algumas pessoas falam, mas genialidade
foi uma pessoa ali escolhida a dedo para ser gênio. Eu acredito, até porque a PNL me dá base para isso, é que a genialidade, na verdade, ela é estimulada a ser gênio. Quando você pega, por exemplo, a história de Thomas Edison, onde é aquele fato que a história narra, onde ele já depois de adulto, ele pegou uma carta, que foi a carta que ele recebeu quando ele foi expulso da escola, né? E a mãe dele tinha escondido essa carta, porque quando ele era criança, que ele recebe, a mãe chega, ele leva a carta, né? A mãe abre a carta e chora. A carta era ele sendo expulso da escola. Que a escola, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, para a escola não ele ser muito sinestésico, aquela coisa. E a mãe chora, e aí pergunta, mãe, o que diz aí? Aqui diz que você é muito inteligente e a escola não tem como acompanhar você, então a mamãe vai ter que ensinar você. Olha só, ela poderia ter dito assim, ó, o que diz aí? Aqui diz que você é muito burro, que você é muito lesado, e você foi expulso da escola. Não, olha só. Então, eu acredito muito que a genialidade, ela é estimulada. Eu posso estimular a criança a se tornar gênio. Agora, se eu vou lá, podo sempre, vou lá podar, eu vou xingar, eu vou dizer que o menino é burro, que o menino é lesado. E os pais são a autoridade. São a autoridade máxima para uma criança, são os pais. É verdade. E aí, a genialidade, eu acredito que ela pode ser estimulada. Assim como a desinibição, como tudo. Mas Gilvan, mas eu sou tímido porque realmente eu fui estimulado de uma forma errada na infância. Não se preocupa não, que a gente vai dar dica como fazer para se desinibir. Ficar mais sem vergonha, né? Que bom. Bom, eu comentei anteriormente sobre a responsabilidade do pai da mãe na criação do filho. Então, o Thomas Edison, a mãe dele lá atrás, né? Lá atrás, ela usou a técnica correta. Quando se usa a técnica correta em um filho, o que é que vai acontecer? Ela ali, em um momento, né, aquele momento que deu aquele estalo nela, ela dizia assim, eu tenho que tomar uma decisão. Dizer para meu filho que ele é burro, que ele é analfabeto, que ele não consegue acompanhar as crianças na escola, o que é que isso vai fazer, vai transformar a vida dele? Quando eu disse essas palavras para ele, ela usou uma técnica diferente. A técnica de elogiar, dizer, olha, mesmo mentindo em relação à carta, né? Mas ele só foi ver a carta depois que a mãe faleceu, ela disse, olha, estão dizendo aqui que você é um gênio, que você está além da turma, e que a turma não consegue acompanhar você. Então, a partir de hoje, eu vou ficar com você em casa, ensinando a você, né, a como se tornar um gênio melhor ainda. E foi o que o Thomas Edison criou. Se nós estamos aqui hoje e você está enxergando a gente, ele tem um dedinho nisso, não é isso? Tem, certeza. Porque ele até falou, né, que o pessoal disse que ele errou 10.000 vezes até ele conseguir a fórmula certa para poder fazer a lâmpada, né? Ok, ele disse, eu não errei 10.000 vezes não. Eu acertei 9.999 de uma maneira e na décima, com 10.000, com mais uma, eu acertei 100%. Então, é aquela história, né? Eu não errei. Eu descobri como não funcionava, né? Como não funcionava. Como ela não acende, né? Como é que você falou? É a técnica como é que da menina da escola? A estratégia. A estratégia, entendeu? Ele foi fazendo o quê? Ele foi modelando a estratégia, foi lapidando, para ser mais preciso, ele foi lapidando aquela estratégia dele até ele alcançar o êxito, porque ele sabia onde ele queria chegar, né? Porque quando você tem a ideia fixa na sua cabeça, você quer ser um jogador de futebol. Então você diz assim, eu quero ser um jogador de futebol, independente da sua idade. Então o que é que você vai fazer? Seguir os trâmites normais. É óbvio que você vai perder pênalti, vai bater uma falta ruim, vai cansar antes do tempo. Por quê? Porque você está naquele aprendizado. Mas quando o aprendizado, porque o nosso cérebro, ele aprende tudo por repetição. Então, se você quer fazer algo bem feito, repita, 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 que você vai conseguir o êxito. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Com localização privilegiada, o Neblina Park Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus.
O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos e uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outras. Por estes e outros motivos, o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Aqui a informação é para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje nós estamos com um especialista em oratória, além de ser um especialista em programação neurolinguística, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, certo? Como você falar bem, como você se expressar bem. Inclusive, o Giovanni, agora eu quero que você explique assim, que tem 57% é uma modalidade na oratória, né, de você se apresentar, 30 e tantos por cento e 7% é outra. Que você explique isso para o nosso público. Existe um professor chamado Albert Mehrabian. E o Albert, ele resolveu estudar a comunicação, a influência da comunicação, o peso. E aí ele percebeu que 7% da comunicação é voz. É aquilo que eu falo. Aquilo que eu estou falando, se a TV tivesse, no caso quem está nos assistindo, tivesse no modo de espera e tivesse só saindo um som, ali seria só 7%. É a minha comunicação. 38% é o tom de voz. É como eu falo, né? O tom de voz, a entonação de voz. E tem um peso de 38%. Só que o Albert percebeu que 55% da comunicação é linguagem corporal. Ou seja, a pessoa ela fala muito mais com o corpo do que com as palavras. Eu digo que aquilo que a pessoa fala é o que ela escreve no WhatsApp. Para ficar mais claro, para você entender. Aquilo que você escreve no WhatsApp é 7%. Quem lê a mensagem que você enviou vai colocar o tom de voz que ela quiser, ela vai dar a interpretação que ela quiser, uma vírgula muda o contexto. Então, escrever é 7%. Por isso que às vezes é importante mandar um áudio, que o áudio já dá um pouco mais de tom de voz, né? E a linguagem corporal fala muito mais. Então, você escuta a rádio, o locutor lá fala, bom dia, Dona Maria, entendeu? Então, mas você vai conversar com ele normalmente, ele está conversando com a gente. Isso, né? Certo? Tem uma narradora no programa de esporte, ela narra futebol. E aí eu já percebi que ela conversando aqui na cabine, está batendo papo, quando ela começa a narrar, aquele lance que é quase um gol, o tom de voz dela sobe. Então, isso ela aplica realmente o que ela aprendeu, né? Porque é a colocação, é a maneira como você vai colocar, a maneira que você vai se expressar. E você, importante nisso tudo, é você entender do seu público, né? Sim. Porque já imaginou, por exemplo, eu ministro palestras e cursos. Aí vamos falar de palestra, eu vou fazer uma palestra, ministrar uma palestra às 20 horas. Aí o pessoal vem todo de um trabalho, né? Trabalharam o dia todo, saíram de casa às 6 horas da manhã, quando é às 19 horas, 19h30, chegam no auditório, todo mundo cansado. Aí eu chego lá e começo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão vocês aí? Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Então você tem que saber aplicar o tom de voz até pelo horário. Né? Às 7 horas da manhã está todo mundo dormindo também ainda. Então é você entender do seu público. A oratória serve para pessoas tímidas realmente? Como eu falei, né? A timidez
ela tem um pouco, ela está muito vinculada à personalidade. A minha personalidade, ela é formada até meus 7 anos. Todo o condicionamento externo vai estimular e influenciar na formação da minha personalidade. Então, por exemplo, eu costumo brincar com meus alunos, mas é uma verdade que eu vou dizer agora, eu sou tímido, certo? Na minha essência, timidez, a minha infância, a minha adolescência toda foi condicionada para essa timidez. Eu tinha os dentes todos tortos, eu era feinho, me achava muito feio, e eu, da família, eu sentia um pouco meio que rejeitado. Então, todo esse condicionamento fez com que eu sempre me diminuísse. Minha autoestima era muito baixa. A autoestima era muito baixa. Então, eu sempre me via menor do que as outras pessoas. Entre os coleguinhas, eu era o mais pobre. Eu era o que não tinha um brinquedo. Então, isso foi condicionando. Então, acaba que eu me tornei uma pessoa introspectiva. Tímida, né? Para mim, dentro do meu eu, na minha timidez. E aí, quando eu conheci, inclusive na faculdade, que eu descobri, depois que eu fiz PNL, foi quando eu descobri a minha estratégia para ter medo, foi até na faculdade, eu comecei a trabalhar os comportamentos. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Timidez, personalidade. Saber falar em público é comportamento, é oratória. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei essa timidez, não deixei a minha essência, aquilo que eu sou, a minha personalidade, a minha motivação, mas trabalhei os meus comportamentos. Aqui agora o que eu estou fazendo é comportamento. Não é personalidade, é meu comportamento. Então, mesmo para as pessoas tímidas, ela consegue desenvolver comportamentos para se comunicar bem em público. Ah, certo. Então qualquer pessoa pode falar em público. Qualquer pessoa. Independente de... Porque existem aquelas pessoas mais tímidas. Existem aquelas pessoas que elas falam baixo. Eu acho que isso quando você vai estar ensinando oratória para alguém. Chega o André Pimentel que fala: Giovanni, eu queria falar bem em público, Giovanni. Quer dizer, eu tenho um tom de voz diferente. Aí tem aquela pessoa que chega: mas, Giovanni, mas eu consigo falar em público? Então, você consegue trabalhar essas duas pessoas realmente, né? Isso. E fazer que ela realmente crie a sua estratégia. Mas essa pessoa que tem, por hábito, né? Já tem 25, 30 anos, falando baixinho. Essa mudança O que acontece? Tudo é treino. Tudo é prática. Por exemplo, a pessoa fala assim: mas uma pessoa tímida, ela não vai aprender a falar em público. Eu falo: vai, pô. Uma pessoa tímida pode aprender a dirigir um carro? Pode. Pode, pô. Isso é treino. Ela aprendeu. Não importa se ela é tímida ou não, ela aprende a dirigir um carro. A timidez não vai influenciar. Então, o que acontece? Se a pessoa, mesmo ela sendo tímida, mesmo ela falando um tom de voz baixo, e ela treina isso, ela pratica, eu ensino para ela: você vai fazer isso aqui. E primeira coisa que é desenvolvida é uma nova estratégia para falar, obviamente. Esse final de semana agora, nós concluímos um curso de formação em Master Practitioner. Como eu sou treinador internacional, eu sou professor de PNL, e a gente tem os nossos cursos onde nós formamos pessoas. No Master, a gente faz um processo da modelagem. Desenvolve, extrair a estratégia das pessoas. E eu gosto muito de pegar a estratégia de pessoas que dão curso e comparar com a minha estratégia mental. Incrível que pareça, a estratégia as pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não conhecia antes do curso, e quando a gente modela essa estratégia, que eu digo assim: me ensina o que você faz antes, pensa, sente e ouve antes de falar em público. Eu já fiz esse compilado. A maioria das estratégias são parecidas. E sabe o que tem em comum em todas as pessoas bem-sucedidas na oratória, na comunicação, ou para dar aula, ou para dar um curso, ou para dar uma palestra, ou para falar, ou para gravar um vídeo, gravar um stories? Sabe qual que tem em comum nelas? Ela não tem um diálogo interno negativo. Ela tem um diálogo interno positivo, onde ela tem certeza que ela sabe que ela sabe. Olha que legal isso. Então, de repente, a pessoa que ela é tímida ou ela não consegue falar em público, a primeira coisa que eu faria com ela é: me ensina a ter medo. Nesse ensino a ter medo, ela vai me dizer lá que ela faz um diálogo interno, e nesse diálogo interno, esse pensamento interno, antes de falar, tá bom? É como se eu fizesse um diálogo interno antes de vir para cá. Antes de eu sentar nessa poltrona e falar para a câmera, eu faço um diálogo interno. Quando eu estava no meu carro, eu estava fazendo esse diálogo interno. É isso que eu quero que você preste bem atenção, que é o segredo. Giovanni, dá o segredo. Esse é o segredo. Quando eu estava vindo para cá, no meu carro, dirigindo, eu estava fazendo um diálogo interno. E pode ter certeza, esse diálogo interno, hoje,
não é negativo. Ele não me cobra, ele não me condena, ele não fala nada disso. O único diálogo interno que eu tenho é que o que eu vou falar agora, eu tenho certeza que eu sei. Então, aproveitando já em cima disso, fazer a próxima pergunta. Você poderia passar alguma técnica para perder o medo? Perfeito. Então, vamos supor que você está aí nos assistindo, precisa gravar vídeos, precisa ter um produto muito bom, e aí você precisa expor isso na internet. Só que você fala, mas quando eu ligo a câmera, me trava. Eu não sei o que me paralisa. Eu não sai a voz. Sabe por que não sai? Porque antes de você dar o play, você faz um diálogo interno. E esse é o ponto que eu quero. Se possível, se você escrevesse os seus pensamentos, você lá botasse no papel. Imagine que você vai gravar. E aí, antes de gravar, o que você pensa? Então, a minha estratégia para vir aqui, ficar diante das câmeras e falar, a minha estratégia não é sentar aqui. A minha estratégia é o que eu faço antes. Antes de passar pela porta. Antes de passar pela porta, eu crio uma estratégia. E hoje, obviamente, ela nem sempre foi assim. É isso que eu quero que você entenda. Porque o que era antes? Antes era assim, ó. E se eles fizerem pergunta que eu não sei a resposta? E se eles têm mais conhecimento do que eu? E se... Tinha vários ser negativos que me paralisava. E olha que era coisa simples, como, por exemplo, fazer um trabalho na faculdade. Mas aí, se o pessoal ri de mim? E se ele me atrapalhava? E por incrível que pareça, todas as pessoas que eu modelei, que eu cheguei para elas e perguntei, o que você pensa, sente e ouve internamente antes de dar um curso, antes de falar em público? Quando elas fecham os olhos, e ela não sabe, e é interessante, isso é legal, ela não sabe responder. Ela fala, o que você pensa, sente e ouve antes de falar em público? Sei lá, eu simplesmente falo. Não, mas o que você pensa? E às vezes eu estimulo, eu falo assim, fecha os olhos. De repente agora em casa você poderia fazer isso, fechar os olhos. E imaginar que daqui a pouco você vai ter que gravar um vídeo. Ou daqui a pouco você vai ter que vir aqui no estúdio e dar uma palavrinha. O que passa internamente? O que você sente? E as pessoas bem-sucedidas, elas têm um diálogo interno positivo de que ela sabe falar. E não é que sabe falar, mas do que ela vai falar ela tem certeza. Porque imagine se eu chego aqui e eu não tenho certeza do que eu vou falar, gera insegurança. E a insegurança gera medo. E a pessoa tem medo de gravar. Você falou um negócio aí que aconteceu comigo, né, aqui no programa. Eu convidei uma pessoa para poder vir fazer o programa, para ser entrevistado aqui, essa pessoa. Aí a pessoa disse, não, eu tenho disponibilidade da data. Eu falei, qual é o tema? Exemplo, oratória. Aí ela escolheu o tema. Eu sabia que tinha uns 3 temas ligados a essa pessoa, escolheu o tema. Passa-se 1 hora mais ou menos, eu recebo uma ligação dessa pessoa. Ela falou simplesmente isso. André, eu acho que não vai dar certo não. Aí eu falei, foi o que aconteceu? Eu acho que eu vou ficar muito inibido, ou inibida, né, para não dar nome de homem ou mulher, perto de você. Você tem uma capacidade intelectual muito além. Você vai me fazer perguntas que eu posso tremer. Mas ela foi bem clara. Aí eu falei assim, você não acha que isso é uma oportunidade de você se desafiar, não? Já que não vamos falar sobre um tema que você conhece. Lá vai ser tudo em português, não vai ser em japonês nem chinês. Vai ser outro idioma, né? Não é uma oportunidade agora de você treinar isso. Ela falou assim, você acha que eu consigo? Eu digo, não, eu não acho, eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque já que nós temos aí uns 4 dias para frente para gravar o programa, eu tenho certeza que você vai se tornar melhor ainda, que deve estudar o assunto. Sim. Essa pessoa esteve aqui, fez um programa maravilhoso, depois falou comigo que realmente, André, eu gelei do começo ao fim, mas eu falei, mas o importante são os resultados. Você conseguiu alcançar o resultado. Então, se hoje você tem um medo de algo, mas que você entende, ó, eu vou falar sobre uma professora, né, ou professor, eu vou falar, Giovanni, que PNL é a praia dele. Se você sabe que você vai falar sobre PNL, que você vai ser entrevistado sobre PNL, ok? Você vai ter medo de quê? Você só precisa se preparar, inclusive, para uma resposta que você pode não entender. Tem uma lenda aí que conta de um palestrante, que ele fazia uma palestra por dia, então ele tinha um motorista dele.
Ele tinha o motorista dele. Então o motorista sempre estava nas palestras, levando ele, né? Ele passou a entender de tudo. Como o cérebro aprende tudo por repetição, ele levava o cliente dele para as palestras e era a mesma palestra. Um dia, esse palestrante ficou sem voz. E aí ele disse, e agora? Ele foi dentro do carro, no caminho, plateia lá, tudo pago, e agora? O que é que faz? Aí o motorista disse, mas eu posso fazer a palestra no seu lugar. Aí ele disse assim, mas como? Ele só, a gente só precisa trocar de roupa. Você fica com minha roupa de motorista e eu vou ter que usar seu terno, né? Sua roupa de palestrante. Ah, já estou aqui, vamos embora. Preciso falar uma coisa? Não, eu já entendo tudo. Presta atenção. Então, trocaram de roupa e ele entrou lá e fez a palestra. Fez a palestra toda, ministrou a palestra, tudo legal. Só que tinha um detalhe, no final tem perguntas. E fizeram aquela pergunta capciosa no final. Mas, como o motorista aprendeu técnicas com o chefe dele, com o palestrante, ele disse, olha, essa pergunta é tão fácil que eu não vou lhe responder. Eu vou pedir que meu motorista que está ali responda. Ok? Então você precisa ter essas técnicas, né? Isso. E aplicar. E é o que eu chamo do improviso, né? A pessoa fala assim, nossa, fulano é muito bom de improviso e tal, ele consegue se sair bem. Né? Até em curso, quando eu estou dando treinamento e tal, eu costumo dizer o seguinte, não existe improviso, o que existe é repertório. Ah, fulano é bom em improviso. Não. Ele é bom em repertório. Ele tem tanto repertório que se acontece alguma coisa, ele consegue sair pela tangente. Então você vai criando esse repertório. Se quiser, não sei se eu vou dar... Eu tenho uns ouro aqui, umas pérolas bacanas. Eu falo sempre que é dicas de sucesso do nosso programa. Atenção, dicas de sucesso é aqui no programa Gestão e Negócios. Que eu posso até dar essas dicas, de repente quem está iniciando aí, está nos assistindo, e aí dá curso, dá treinamento, ou está querendo iniciar nessa jornada, e aí tem medo de ser pego de surpresa com alguma pergunta. Eu acho que vou dar uma dica de ouro, dica de sucesso, de como se sair em perguntas que você não sabe a resposta. Por que você acha que eu sei todas as respostas? Você acha que eu estou dando aqui um treinamento, uma formação? Lógico que eu vou criando repertório ao longo dos anos. Mas logo quando eu comecei, um dia que eu meti as caras, eu falei assim, eu vou ensinar. Eu não sei tudo, mas eu vou ensinar o que eu sei. E aí você acha que eu nunca me deparei com perguntas? Nunca tive um aluno chato na sala de aula, aquele aluno que é enviado pelo capeta, o Satanás enviou ele. Ele vai lá para atazanar o professor. Só para isso. Ele faz perguntas difíceis e aí tal. E aí é uma coisa que eu aprendi, fui desenvolvendo repertório, são as técnicas. Então a primeira coisa, eu vou dar duas aqui. A pessoa fez uma pergunta e você não sabe a resposta. A pessoa fez a pergunta e você não sabe a resposta. Você tem duas opções. Uma, você pode ser humilde e dizer, olha, eu não sei. E aí eu vou pesquisar, lhe garanto que até amanhã ele dá uma resposta. Normal, você pode fazer isso. Já fiz isso. É uma saída, né? É uma saída, né? Uma outra saída é você devolver a pergunta para a plateia. Gente, isso é ouro. Anota aí. Então a pessoa faz uma pergunta e tal. Vamos supor que eu tô aqui na plateia, aí o Pimentel fez uma pergunta para mim, eu não sei a resposta. Aí eu olho... 2 mais 2. Aí eu digo, olha, boa pergunta, Pimentel. Entendeu? Quem pode responder pro Pimentel? Quem pode responder para ele? Gente, incrível. Sempre tem um sabichão na sala. Sempre tem aquele cara que quer se destacar, quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção para ele. Aí o cara levanta a mão. Responde aí, Pimentel. Aí o cara faz assim, 4. 2 mais 2 é 4. Aí eu digo o seguinte, quem concorda com a resposta do fulano? Aí a plateia vai lá, 4, né? Aí eu digo assim, Pimentel, respondido, Pimentel, sua pergunta? E aí o que acontece? Serve de duas coisas isso. Primeiro, se o cara é pentelho, ou seja, ele é chato na plateia, e aí ele quer ficar fazendo perguntas, e isso serve para diminuir o ego dele, porque se eu chamo toda a atenção para ele, como se só ele não soubesse, porque imagina isso, ó, eu pergunto para a plateia, alguém responde, eu confirmo com a plateia, e aí, poxa, então só eu não sabia essa resposta, e aí eu desinflama, né, aquele ego daquela pessoa chata, certo? Então, essa é uma dica, né, E outra coisa que também funciona, eu não sei se eu dou essa também. Não, dê dica de sucesso, é importante para o nosso público. E outra que também funciona é quando eu valido a pergunta e eu peço a pessoa para esquecer a pergunta. Como? Eu digo assim, ó, boa pergunta. Ó, não esquece, tá bom? Não esquece. Eu vou só terminar esse conteúdo aqui, já respondo, mas não esquece. E aí, dependendo, a gente sabe que comando negativo tem uma função
é a contrária. Então, quando eu digo não esquece, na verdade eu estou pedindo para esquecer. E aí ela esquece a pergunta e eu continuo com o meu conteúdo, certo? Dá tempo até de raciocinar, né? Isso. Aí a pergunta fala, mas Giovanni, mas se mesmo assim depois a pessoa não esqueceu a pergunta, eu tive todo um intervalo de tempo para poder pensar na resposta dela. Então, a pessoa fez a pergunta, eu falei, ó, boa pergunta. Segura aí. Eu vou só terminar esse conteúdo aqui, mas não esquece, tá bom? Não esquece, tá bom? Olha, não esquece. E eu continuo meu conteúdo, dá tempo eu pensar na resposta e buscar aquele conteúdo na cabeça. E o comando foi dado. Esqueça, por favor, dessa pergunta. Então, dicas de sucesso é aqui no programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Por isso que eu digo sempre, pega uma caneta e um papel toda vez que você for assistir o nosso programa, ou também através das nossas redes sociais, que eu vou passar para vocês onde fica o nosso programa também guardado no YouTube. Por quê? Porque você anota e fim de papo. Sua vida se torna um sucesso. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Com localização privilegiada, o Neblina Park Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos. E uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outras. Por estes e outros motivos, o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. Olá amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Os 2 blocos anteriores foram fantásticos. E nesse aqui agora é que nós vamos dar mais dicas ainda de sucesso. Fiquem atentos. Primeira pergunta, Giovanni Teles. Giovanni Teles é o nosso entrevistado de hoje. Ele é master em programação neurolinguística, professor da área, tem o curso de oratória dele e hoje o tema do nosso programa é oratória, por isso que eu trouxe o melhor. Giovanni, qual é o segredo dos grandes comunicadores? Fale do Silvio Santos, que é o grande comunicador do Brasil. Olha só, ouça aqui, vem cá. Vamos lá, o que acontece? Silvio Santos, né, hoje é a lenda viva, né, vamos dizer assim, em termos de oratória. Quando você pergunta assim, hoje quem é um dos melhores comunicadores do Brasil ainda vivo, né? O pessoal sempre vai lá, Silvio Santos, né? Uma das coisas que eu observo no Silvio Santos é que ele se comunica para 3 canais. Eu não estou falando canais de TV, né? Apesar que ele é dono de um canal de TV. Ele se comunica nos 3 canais de pessoas, né? Nós temos os 3 canais. A visão, você está me vendo aí assistindo, você está me ouvindo, e existe a sinestesia também, que é a parte sinestésica, o ato de sentir.
Pode ser um cheiro, pode ser degustar alguma coisa, pode ser o tátil, sentir, tocar. E o Silvio Santos, como é que era o programa dele? O Silvio Santos, ele trabalha os 3 canais. Lógico, tem várias coisas. O Silvio Santos, se eu fosse trabalhar só o Silvio Santos aqui, a gente levaria o programa todo só passando as técnicas que o Silvio usa. Mas uma das coisas que eu percebo muito nele, e no próprio programa dele, é que ele sempre se preocupou em trabalhar os 3 canais. Então, quando ele pergunta assim, mas qual é a música? Na verdade, a pessoa vai correndo lá. Quem vai correndo lá? O sinestésico. Porque o cara que é auditivo, ele sabe a resposta, mas está sentado. Então, ele tem essa habilidade muito grande de se comunicar para alguém que é visual, para alguém que é altamente auditivo e uma pessoa sinestésica. Apesar que nós temos os 3 canais, você vai perceber agora, se você não tinha essa percepção, que você tem um que é predominante, aquele que você gosta mais. Eu sou visual. Eu também sou visual. O meu predominante é o visual. Então, o segredo dos grandes comunicadores é entender como se comunicar para o público em geral, já que tem as 3 formas de se comunicar, né? que o telespectador vai ver ele. Por exemplo, esse fim de semana ele estava de pijama no programa dele. Fez um programa de pijama, vendendo até a imagem que eu acho que é do neto dele que fabrica, mas ele estava de pijama. Pensa bem, mas só que todo mundo vê Silvio Santos de terno, né? Ele estava de pijama. Só que eu assisti o programa dele e aí o que é que acontece? O pijama dele, eu deixei para lá, eu quero ver o que o Silvio Santos está falando. Tá me entendendo? Ele hoje, que está com 90 anos de idade, tipo assim, ele perdeu mais o pudor, né? Ele fala, né? Ele fala, mas porque, como ele tem tanto a confiança do povo, isso, que o povo acredita em tudo que ele fala. E outra coisa, o que acham que é excesso, dão risada simplesmente, né? Isso. Não existem críticas. Tanto que você abre as plataformas digitais, não tem crítica sobre o Silvio Santos. Mostra ele de pijama, mostra isso ou aquilo outro, mas nada que venha denegrir a imagem do comunicador. Muito pelo contrário. Dá uma dica para quem quer melhorar mais a oratória. Ok. Vamos lá. Dica primordial. Dica... Se você vai gravar um vídeo, se você vai gravar... Vou pegar uma pessoa que trabalha vendendo fruta, certo? A pessoa, ela tem lá, o negócio dela é fruta. Porque a oratória, gente, não importa para que seja. A questão é a forma de transmitir o que você quer. Você quer vender o seu negócio. Então, já que eu estou falando muito do exemplo de redes sociais, que hoje em dia é o digital, a pessoa tem que divulgar a si mesmo, tem que divulgar os produtos. Então, a pessoa, ela vende uma fruta. Ela vai abrir os stories lá dela, vai pegar o celular e vai falar do negócio dela. Uma dica de ouro que todos os comunicadores fazem é mostrar a palma das mãos. Mostrar a palma das mãos. Se você vai iniciar uma apresentação, vai gravar um vídeo, evita esconder as mãos. Esconder as mãos demonstra que você está escondendo algo. E inconscientemente não passa uma boa mensagem. Então, Silvio Santos, como é que ele chega, né? Mas olha só, e tal. Silvio Santos, ele faz isso, ó. Por que mostrar as mãos? É porque eu estou mandando a mensagem e que eu não tenho nada a esconder. Eu não sou ameaça. Imagina a pessoa que está com a mão para trás. Pô, tá escondendo o que aí? Então, mostrar as mãos. Uma das dicas grandiosas, mostrar as mãos. Se você parar o vídeo agora e voltar, se você estiver assistindo no YouTube, por exemplo, você vai perceber que tanto eu como o Pimentel, a gente mostra o polegar para cima. De vez em quando a gente mostra o polegar para cima. Pode voltar ao YouTube, tanto eu como o Pimentel faz isso. Isso também é uma técnica de oratória. Que é que eu estou validando o que eu estou falando. Olha só. E você talvez não sabia disso. Então, quando eu estou me comunicando, eu estou gesticulando, o meu dedão e o polegar, ele está para cima. Polegar para cima. Então, eu estou me comunicando com o polegar para cima. E isso é a forma de eu mandar uma mensagem para você de que está tudo ok com o que eu estou falando. Então, olha só, estou falando das mãos, né? Tem outros gestos que também podem melhorar na oratória. Mas o basicão, vai conversar com alguém, vai fazer uma apresentação de negócio, vai para uma reunião de negócio, não esconde as suas mãos. Nada de bolso, nada para trás, mostra a palma das mãos, passa uma excelente mensagem. Eu tenho 2 perguntas aqui que vai falar exatamente sobre isso que você comunicou agora. Tipo assim, o nosso gestual, então, ele fala muito, né? Fala, tanto foi 55%. Isso, 55% do nosso gestual, né? Isso. Tanto fala muito, porque ele tem um peso de 55% da nossa comunicação, como... É o meu programa aqui, ó. É o meu. Então, a comunicação... O programa ao vivo é assim. Então, a nossa comunicação, nossa linguagem corporal, ela tem um peso muito grande.
ela passa mensagens. Então, quando você, por exemplo, se senta assim, por exemplo, qual a mensagem que eu estou passando? Vamos supor que eu fosse me entrevistar e eu tivesse todo tempo assim, ó. Ah, não, eu sei. Ou então, por exemplo, se eu fico fazendo isso aqui, ó. Isso demonstra nervosismo. Significa dizer o seguinte, ó. Eu estou nervoso e olha só como o inconsciente da pessoa é poderoso. Inconscientemente, o que eu estou fazendo? Mandando me acalmar. Ó, se acalma. Então, ficar passando a mão demonstra o nervosismo que você está. Então, o corpo fala muito. Então, mostrar as mãos fala muito. Você está conversando, está fazendo gestos, coloca o polegar para cima, está validando a sua comunicação. E tudo isso, gente, é aprendido, gente. E isso é comportamento, tá bom? Não importa se você é tímido, se você tem medo e tal, tudo isso é aprendido. Essa pergunta agora, que inclusive eu vou falar sobre mão no bolso, né? Assim, qual seria uma postura correta de um comunicador se apresentar no palco? Aí tem a mão no bolso pode, é o que você falou que está escondendo, né? Então, qual a postura correta de um comunicador se apresentar? Pronto. Dica de ouro, mostrar a palma das mãos, né? Nada de mão no bolso e tal. Aí alguns alunos me perguntam assim, Giovanni, mas eu gesticulo muito, aí eu não sei onde botar as mãos, eu fico sem jeito e tal. Aí existe algumas técnicas, por exemplo, você pode segurar um passador de slide para acalmar essa mão, né? Você pode, de repente, segurar uma caneta, por exemplo, aqui é uma caneta, né? Se fosse um passador de slide, eu poderia segurar para dar uma acalmada nessa mão. Se não sabe onde fazer, junta as mãos. Inclusive, essa técnica aqui é conhecida como cúpula do poder. Segurar as mãos aqui. Tem uma entrevista com o ministro Fux, onde ele passa a entrevista, ele fica assim, ó. E isso, além de dar acalmada nas mãos, ela te passa uma mensagem de autoridade, quando você junta as mãos. Tem uma mensagem bem subliminar, que aí eu vou deixar essa história para um outro momento. Mas se juntar as mãos, então não sabe gesticular, não sabe guardar as mãos, unir elas e segura aqui, como se fosse uma colinha. Imagine que você passou cola nos seus dedos e agora vai ficar aqui agora. E você pode ficar conversando aqui, ó. Eu posso ficar conversando aqui, já que eu gesticulo muito. Isso é bom para quem gesticula muito. Se você já não gesticula muito, sua mão é mais calma, então tranquilo. Deixa ela aparente, mas não bota no bolso nem para trás. Na comunicação, Giovanni, se eu estou falando aqui para meu público, olha, você, essa postura é correta? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu falo também isso nos nossos cursos também, certo? É o dedo acusador. Principalmente quando a pessoa fala assim, ó, você aí, que não faz nada em casa. Aí a pessoa, eu? O apontar, a gente sempre fala o seguinte, que o apontar sempre é para validar, certo? Então, nunca aponte numa plateia, mesmo que eu estou dando um exemplo genérico, e eu sou daquelas pessoas que faz isso, ó. Tem pessoas que tem mania, é o dedo acusador que a gente chama, dedo acusador. Então, não faça isso. Apontar, jamais. A não ser que seja para validar. Olha, vocês são ótimos, vocês são excelente audiência e tal, aí eu uso o dedo para validar. Mas nunca para dar exemplo negativo e nunca para acusar alguém na plateia, certo? Você quebra empatia que é o chamamos de rapó, né? Você quebra o rapó todinho com sua audiência. Então, nunca faça isso. Então, tipo assim, porque eu fiz treinamento para oratória, para palestrante, né? Então, o gestual, né? De você se comunicar com as mãos, né? Mostrar as mãos, que você falou, ó, eu estou aqui aberto para vocês. Então, a maneira de falar, quer dizer, aqui tem aquelas pessoas que vão falar, olha, mas é porque, esse atrapalhar das mãos, em vez, as pessoas, se eu estiver errado, me corrija, por favor, se eu estou falando aqui com vocês o tempo todo, você para de olhar, de escutar o que eu estou falando, para poder olhar esses movimentos bruscos que eu estou fazendo com minhas mãos. Então, o gesto mais... E aí a pessoa ela pensa assim, eu fico tão inquieto com as mãos que eu prefiro colocar no bolso. E aí ela comete um erro. É ruim ficar gesticulando, ela não sabe o que fazer com as mãos e pum, mete nos bolsos. E aí ela passa uma mensagem totalmente negativa de que está escondendo algo. Então, ou segura algum objeto para dar acalmada nessa mão, ou faz lá a cúpula do poder, une as mãos lá para dar essa mensagem. Essa questão de gesticular é muito interessante também, que a gente chama de mãos de batuta. Né? O maestro, né? Ele tem a batuta. Né? O maestro ele tem a batuta que ele coordena a orquestra. Quando você começa a treinar, você pode usar suas mãos como um batuta. Que é, quando eu quero que a turma me acompanhe, né? Vamos lá, gente, come on, comigo, vamos lá, levanta aí. Eu trago, olha o gesto da mão, vem comigo. A pessoa está conversando muito. Eu digo, gente, vamos lá, gente, vamos acalmar, vamos sentar. Olha só a mão, sentar, mandando sentar.
Vamos comigo, perguntas. Vamos lá, gente, pergunta, manda perguntas. Então, o nome disso é mão de batuta. É quando eu uso as minhas mãos para dar ordens. Então, eu digo, se acalmar, se levantar. Come on, vamos, bora comigo, juntos. Tá. Então, a utilizar das mãos, suave, né? Quando você vai chamar o povo, vamos voltar para a aula, vamos voltar para a aula. Então, você está chamando o público para você, né? Não é isso? Vamos acalmar um pouquinho, bem leve, bem suave. Então, o gestual é 55%. Muitas vezes você não está tendo sucesso como orador, como comunicador, né? Como um palestrante, você não está tendo sucesso. Anote essas dicas todas que foi passada aqui no nosso programa Gestão e Negócio, que hoje, com o especialista Giovanni Teles, porque tenho certeza que após esse programa a sua vida vai mudar bastante. Giovanni, deixa uma dica de sucesso para o nosso público que quer acertar, quer ser um bom comunicador, um bom orador, uma dica assim de sucesso mesmo para que eles realmente cheguem ao ápice na sua carreira. Outra coisa, nós não estamos falando aqui de você ser um apresentador de TV, ok? De você ser o âncora numa TV. Não estou falando. Você pode ser um vendedor, você é um líder. Um líder em uma empresa, um CEO de uma empresa. Como é que você vai se comunicar com os seus funcionários, com os seus colaboradores? Aquele tempo de bater na mesa, acabou, né? Antigamente, muito tempo atrás, nos escritórios, né? Então ficavam lá na frente a cadeira, a mesa do chefe, e aqui atrás, né, aqui na frente dele, todos os subordinados. E ele estava escrevendo lá. Quando ele escutava um barulho, tinha aquele sininho. Pip! Ele não falava nada. Ele só batia ali no sininho para dizer o quê? Olha, silêncio. Isso tudo acabou. Não existe mais isso. Hoje, a comunicação ela é completamente diferente. Porque é bem simples. Olha o resultado daquele que batia, né? Que batia no sininho, e olha o resultado de um bom orador dentro com a sua equipe. Quando você reúne sua equipe, quando você vai falar que metas não foram alcançadas. Você já imaginou a responsabilidade desse orador, desse comunicador? Quando metas não foram alcançadas. Que meta alcançada é muito simples. Parabéns a todos, vocês são demais. E quando não alcança a meta? Você tem uma equipe de 20 pessoas. E aí? O que é que você vai passar para ele? Então, deixa uma dica de sucesso para esse nosso público. Olha, somando a todas essas dicas que a gente falamos sobre comunicação, gestual, oratória, somando tudo isso, dica principal quando você for se comunicar, e boa colocação, não estou falando do palestrante, do cara que vai dar o curso, estou falando do cara que vai se reunir na empresa. É o gerente que vai fazer uma apresentação para o quadro societário, é uma apresentação de negócio, qualquer coisa. Dica, somando tudo isso, procure sempre falar do que você sabe. Não inventa a roda. Não precisa falar bonito. Eu não preciso trazer aqui palavras bonitas e tal. Até porque não faz sentido. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. E se comunicar é algo simples. Simples. O foco principal é transmitir o que você quer. Transmitir o que você quer. Então, talvez se você tinha medo de falar em público, eu digo tinha, porque eu gosto muito de jogar isso pro passado. Porque talvez a partir de hoje você vai desenvolver técnicas. Então, se você tinha medo de falar em público, muito provavelmente está atrelado lá, tem a questão do... Se fizerem perguntas que eu não sei, se falarem alguma coisa que eu não sei, então, fale do que você sabe. Aí eu trago o exemplo de novo do vendedor de fruta, né? Se o cara que vende frutas, ele domina sobre frutas, qual é o medo de falar em público? Gravar um vídeo? Zero. Vou falar de fruta, vou falar da uva, vou falar do morango, vou falar do que eu sei, vou falar das épocas, né, que tem as melhores safras e tal. Então ele é tranquilo em falar de frutas, porque ele sabe. Agora, o cara de frutas vai querer falar de física quântica, aí ele vai ficar nervoso. Vai se enrolar um bocado, Vai se enrolar um bocado. Giovanni, o nosso programa está chegando ao final, infelizmente, né? É 1 hora só de programa. Então, quem quer encontrar o Giovanni, como é que acha o Giovanni, os treinamentos que o Giovanni faz, quem quer fazer um curso de oratória. Giovanni, eu posso fazer particular com você ou tem que ser quando você fizer um treinamento grande? Então, passa para o nosso público aí. Vamos lá. Você me encontra no Instagram. Eu acho que é a principal rede social assim, que eu uso muito é o Instagram, que é o geovane.teles, Geovane.teles, Teles com L só. Então você me encontra no Instagram e eu vou fazer o seguinte, normalmente eu faço 2 cursos de desinibição por ano, porque o meu foco não é formar palestrantes. O meu foco, porque tem muito curso de palestrante por aí no mercado, então você pode ir atrás. O meu foco é pegar o cara tímido, o inibido lá,
a pessoa que ela tem realmente timidez e ensinar ela como que ela destrava isso. Meu foco é esse. Então, 2 vezes por ano, eu seleciono pessoas que estão precisando muito de desinibição, certo? E, em paralelo, a gente ensina técnicas de oratória também, certo? Então, eu vou selecionar 6 pessoas, então vou abrir uma exceção. Eu vou selecionar 6 pessoas que me procurarem no Instagram, através desse programa, e você vai dizer que assistiu no programa, para uma mentoria de desinibição e oratória. Olha, que vai fantástico. ser fechado. E o que é mentoria e curso, né? Curso, vai todo mundo para a sala, eu ensino as técnicas, a pessoa vai embora. Mentoria é pegar na mão. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar como que se desinibe, como que destrava, né? Para falar em público, para gravar um vídeo, por exemplo, gravar um story simples, certo? Então, eu vou selecionar 6 pessoas para a gente trabalhar uma mentoria só de desinibição para destravar. Fantástico. 6 pessoas. Coloca lá e manda também ali no do contato do Instagram do Giovanni Teles. Pode mandar para o meu também, que é @André Pimentel Oficial. O nosso youtuber é André Pimentel Sucesso. E o nosso WhatsApp é DDD 85 99959 8754. Amigos, eu vou deixar uma mensagem final aqui para vocês dentro do tema do nosso programa. Oratória, como se comunicar. Como é que está a comunicação? A primeira comunicação que é dentro da sua casa. Se sua esposa não trabalha ou seu esposo não trabalha, quando você chega à noite, qual é a primeira pergunta que você tem feito para essas pessoas? Arrumou a casa? Lavou a casa? Lavou os pratos? Essa é a primeira pergunta? E se for essa a primeira pergunta está correta? Você entendeu? Procurou saber como foi o dia dela em outras áreas? Aquela pessoa que está em casa hoje porque perdeu o emprego na pandemia, ela já está com trauma, né? Já está ali ansiosa. E ainda vê uma pergunta como essa, ela diz assim, meu Deus, eu era uma executiva e hoje a primeira pergunta que vem é se eu lavei os pratos. Então a comunicação interna dentro da sua casa, com seu filho, com sua filha, quando você chega, você tem perguntado para ele o que para essas crianças, independente da idade. Quando você chega de manhã no seu trabalho, qual é a primeira pergunta que você faz para seus colegas? Tipo assim, dormiu bem? Então, a comunicação, como você está chegando, é muito importante. Então, fica essa dica hoje aqui. Cuide da sua comunicação, porque a sua comunicação vai levar você a alcançar os grandes resultados. Dicas foram dadas nesse programa, mas a aplicabilidade de tudo que nós passamos aqui no programa é responsabilidade unicamente e somente sua. Fica essa dica para vocês. Giovanni, eu queria lhe agradecer por você ter dado essas dicas todas de sucesso aqui, você ter participado do nosso programa. Já a pessoa manteve contato comigo pedindo para poder trazer você novamente. Você está aqui novamente, é o público que manda no nosso programa. Muito obrigado, Giovanni. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer enorme sempre estar aqui, se convidar sempre eu vou voltar e falar uma coisa que eu gosto muito, é de transmitir o conhecimento. Então eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo. Para mim é uma leveza vir aqui e falar do que eu sei, né? E isso é comunicação e oratória. Diz que uma forma de aprender é multiplicar os conhecimentos, né? Perfeito. Saber passar. E assim nós encerramos o nosso programa Gestão e Negócios com André Pimentel. No próximo programa também teremos sempre um convidado que vai ajudar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos sempre. Um forte abraço e sucesso sempre.